Inteligência artificial é um dos tópicos mais relevantes e mais discutidos recentemente, e a popularização das aplicações e ferramentas de IA provavelmente é um dos eventos mais importantes dos últimos anos, influenciando diversas áreas como saúde, esporte, segurança e até mesmo a arte. Nesse sentido, vamos abordar nesse vídeo especificamente como as IAs têm sido usadas para gerar músicas e como tem influenciado a percepção musical, não somente no sentido da música como arte, forma de expressão humana, mas também da música no sentido de indústria e de produto. Dada essa introdução, o vídeo vai ser dividido em quatro partes: uma breve contextualização do uso de IA na música, apresentação e explicação das técnicas de IA utilizadas no contexto musical, impactos sociais e questões éticas, e por fim uma conclusão. A relação entre IA e música existe desde os anos 50. É possível dividir essa história em duas fases e cada uma dessas fases foca em uma abordagem diferente da IA. A fase um foca na abordagem de IA simbólica, também conhecida como IA clássica, e a parte 2 segue a abordagem da IA conexionista. A IA simbólica consiste em inserir regras humanas legíveis diretamente no código do computador. Falando bem brevemente sobre os eventos relevantes desse período, nos anos 50 houveram dois experimentos onde computadores geravam partituras abstratas para serem executadas por humanos. O primeiro usou um computador Datatron com cálculos de probabilidade baseados em sucessos pop da época. O segundo, desenvolvido na Universidade de Illinois, utilizava o método de gerar notas aleatórias e filtrá-las através de regras rígidas do contraponto clássico do século XVI. Na década de 60, na União Soviética, o matemático Rudolf Zaripov programou um computador Ural-1 para compor melodias baseadas em diretrizes estritas, como estrutura em três partes e limites de saltos de notas, provando que o processo de composição musical ele podia ser formalizado em um certo nível por algoritmos. Já no final dos anos 80, o compositor David Cope ele criou o sistema EMI, é um sistema de IA capaz de analisar bancos de dados de partituras digitais de grandes músicos e compositores clássicos como Mozart para identificar seus padrões e assinaturas, ou seja, tecnicamente o que faz o Mozart ser o Mozart, e depois recombinar esses fragmentos em novas composições que se pareciam com a dos compositores originais. Visto que na era da IA clássica o computador apenas gerava dados abstratos como partituras, ele ainda exigia que um humano ou um sintetizador no final ele realmente reproduzisse a música em si. Hoje, com aplicações como o Suno, as pessoas se acostumaram com a ideia de que, dado um prompt, por favor, gere imediatamente uma música desse e desse jeito. Então agora o sistema ele não apenas escreve a composição, mas ele é capaz de sintetizar o áudio final, os instrumentos e até a voz, dependendo do caso, baseando em um input do usuário, dado um certo contexto. Então essa abordagem de IA, ela usa modelos matemáticos para simular componentes do cérebro, como as redes neurais artificiais. O boom dessa fase iniciou em meados de 2023 e um dos casos mais emblemáticos assim dessa época foi quando um usuário anônimo no TikTok, ele conseguiu milhares de visualizações quando ele publicou uma música utilizando IA para gerar o deepfake da voz de dois artistas famosos. E esse provavelmente foi a primeira música gerada por IA que teve esse boom e provavelmente também foi o primeiro contato de muitas pessoas com a ideia do uso da IA em música. Desde então, houve uma democratização de ferramentas de IA, sendo várias delas para o contexto musical, como o Suno AI. Isso trouxe vários impactos que vamos falar depois no vídeo, mas adiantando, o uso de IA ele tem sido muito forte e plataformas como o Deezer já registram que 44% dos seus uploads diários são gerados por IA. Dito isso, agora vamos explicar as técnicas envolvidas no processo do uso de IA em músicas. Tudo bem, agora vamos entrar na parte técnica. Primeiro, a gente precisa definir o que exatamente é considerado gerado por IA. Atualmente, esse termo tem sido utilizado para vários contextos, principalmente por causa do hype da inteligência artificial. Por exemplo, usar IA para emular um efeito, mixar ou masterizar automaticamente, separar faixas ou aprimorar o timbre. Desde que o áudio final foi modificado de alguma forma por IA, ele está considerado como sendo gerado por IA. Porém, o uso apropriado mesmo é quando um novo som é realmente gerado pelo computador, ou seja, áudio generativo. A geração de áudio pode abranger um monte de coisa. Pode ser criação de sample, de efeitos sonoros, melodias, vocais ou até mesmo músicas completas. As duas principais maneiras de fazer isso é a geração MIDI, que é um Musical Instrument Digital Interface, e da geração de formas de onda de áudio, ou
Audio Waveform Generation. Vamos falar um pouquinho de cada uma. A geração MIDI possui um custo computacional muito menor, porque ela não gera som, mas sim instruções de como a música deve ser tocada. É como se fosse uma partitura digital interativa. É só um texto que diz: toque a nota Dó menor no canal 1, que é um piano, por exemplo, com força média exatamente no segundo 1.5 e segure por 2 segundos. É uma sequência de comandos e de texto. Por ser uma sequência de texto, a forma mais usada para gerá-lo é um modelo de linguagem. A mesma arquitetura, por exemplo, por trás do ChatGPT-4. O processo é simples. Você pega milhares de arquivos MIDI reais e transforma em tokens, que são palavras digitais que o modelo entende. E nesses milhares de MIDIs que você está analisando, você aprende probabilidade. Por exemplo, se a música está em Sol maior e tocou uma nota X e depois uma nota Y, a chance da próxima nota ser Z é 75%. E aí, no final, quando já tiver treinado, você dá um prompt, a IA vai gerar token, vai ler o que acabou de gerar, vai gerar o segundo e por aí vai até você ter uma partitura completa. Mas você não tem uma música, você só tem a instrução de como tocá-la. Para você conseguir ouvir mesmo, você precisa enviar para um software de produção musical conectar um instrumento virtual. E aí, se você conectar um instrumento virtual que é um piano, vai soar como um piano. E se você conectar a um sintetizador cyberpunk, vai soar como música eletrônica. Isso é bem útil e interessante para várias situações, porém ele é só parcialmente generativo, porque nenhum áudio é de fato produzido. Aí a gente tem o Audio Waveform Generation. Ele é muito mais completo e ele sim produz som. E é o que realmente definimos como gerado por IA, podendo gerar desde amostras individuais até músicas completas. E para fazer isso, a principal técnica que a gente usa é a difusão. A difusão é um processo basicamente de adicionar ou remover ruído. Basicamente, o que os modelos fazem é pegar ruído branco, submeter a processos de redução de ruído até que o áudio se assemelhe a algo reconhecível. E aí nós temos a UNet. Ela consiste em um codificador, um decodificador e um gargalo na parte de baixo. Cada nível do decodificador, a gente vai comprimindo até atingir uma representação altamente condensada do sinal. E depois a gente faz o caminho reverso. Mas a gente consegue comprimir, mas a gente não gerou nada. A gente precisa modificar levemente esse modelo para gerar áudio. A gente vai treinar esse modelo da seguinte forma: a gente vai adicionando ruído aos poucos. O modelo é instruído a pegar esse sinal levemente ruidoso e tentar adivinhar qual padrão de ruído ele foi adicionado naquele passo específico. O ruído ele deve ser uma distribuição probabilística, porque o padrão ele tem que ser consistente e previsível. Aí a gente vai adicionando pequenas quantidades de ruído até você não ter mais um som reconhecível. E é isso que ele vai se tornar no final: ruído. Agora vamos supor, por exemplo, que esse modelo foi treinado com milhares de samples de caixa de bateria. Ele pega um ruído branco qualquer e vai transformar em um som que é parecido com as várias amostras de caixa de bateria que nós temos, mas ele não é exatamente igual a nenhum deles. E é assim que novos sons são criados. E é por isso que eles parecem exibir criatividade. Mas é por isso que ele replica criatividade e não gera. Vamos fazer um exemplo aqui. Imagine que todos os sons possíveis no universo, desde dedilhados de guitarra e latidos de cachorro e até ruído branco, eles são plotados nesse plano de bidimensional que é representado pelo retângulo preto na figura. Nesse espaço, existe a região que tem os sons de caixa de bateria, e eles estão agrupados porque eles têm características semelhantes. Nessa figura é a mancha azul, e cada ponto azul são as amostras que foram usadas para treinar esse modelo. E os pontos vermelhos são os ruídos brancos que o modelo aprendeu a levar para dentro dessa área. E é basicamente isso que o modelo faz. Ele aprende a pegar ruídos aleatórios, por exemplo, verde, de qualquer área fora dessa área de caixa de bateria e aprende a levá-los ele para dentro dessa área. Só que ele não leva para uma amostra específica, ele leva para a região. E é por isso que os sons, eles vão ter semelhanças parecidas com todas as outras caixas de baterias que foram usadas para treinar o modelo, mas elas vão ter algumas características levemente desconhecidas e novas. Esse conceito ele pode ser aplicado para qualquer tipo de som, incluindo músicas completas. E é por isso que você precisa treinar o modelo com muito dado. Para essas regiões elas serem suficientemente diversas e grandes para que você só não acabe copiando os dados originais de treinamento. Tudo isso significa que nenhum modelo ele consegue replicar de verdade a criatividade humana, apenas simular variações delas, porque você não está gerando nada fora daquela área com qual você usou o treino. E é basicamente assim que funciona a geração de áudio com IA. E só por curiosidade, vale mencionar que existem alguns modelos híbridos que unem as duas técnicas. Você usa IA baseada em texto para estruturar a composição com o MIDI, e depois você usa o modelo de difusão para dar uma textura àquela música, uma textura real, humana, por exemplo, orgânica, no final. Explicada a parte técnica, agora nós podemos abordar os impactos sociais e questões éticas. Como dito antes, muitas das músicas sendo produzidas e publicadas atualmente em plataformas online, como o Spotify e o Deezer, são produzidas por IA. E isso tem influenciado não só socialmente, ou seja, como as pessoas percebem e interagem com essas músicas, mas também na indústria, seja em relação a direitos autorais, licenciamento, copyright, etc. Então nós vamos falar desses impactos a partir de 3 pontos de vista: o social, o da indústria e o dos artistas
artistas e profissionais de música. Socialmente, não é nenhuma surpresa tu ir num shopping, principalmente em lojas de roupa, tipo uma Renner, ou um centro de conveniência, e ouvir alguma música de IA sendo tocada no fundo. Então é notável como essas músicas geradas por IA têm feito parte do nosso dia a dia, e mesmo que sejam no fundo, no background de alguma coisa, por exemplo, um Reels do Instagram, elas estão presentes. Num estudo bem interessante publicado ano passado pelo pessoal do LabWire, eles analisaram como os seres humanos percebem e diferenciam músicas feitas por humanos e músicas geradas por IA, usando inclusive dados reais do Suno. Eles perceberam que ouvintes casuais não diferenciam bem músicas humanas de IA, acertando apenas 53% das vezes, e que apenas ao comparar faixas muito parecidas do mesmo gênero, a taxa de acerto subiu para 66%. Isso mostra que, no geral, as músicas geradas por IA são, no mínimo, decentes o suficiente para passarem despercebidas em muitos casos. Então, nesse ponto social, as músicas de IA têm se integrado ao dia a dia, apesar das pessoas tenderem a enxergar essas músicas apenas como um produto genérico e não gostar delas de fato. Ou seja, a princípio a pessoa conhece uma música, até gosta, mas depois de descobrir que foi feita por IA, todo o apego que ela tinha a esse som ou ao artista desaparece. Apesar de ainda ser cedo para cravar como a IA vai moldar como as pessoas ouvem música, ainda parece existir um desejo pelo que é inerentemente humano, criativo, ou seja, a ideia de compartilhar sentimentos e experiências através do som. Falando do ponto de vista da indústria e dos artistas e músicos profissionais ao mesmo tempo, pois eles se relacionam de certa forma, é notável que nas plataformas não somente há um boom de músicas de IA, mas elas também alcançam bons resultados quantitativos. Apesar de uma rejeição relativamente grande por parte do público, faixas geradas por IA acumulam milhões de ouvintes no Spotify, causando um certo embate entre o lucro das plataformas e o direito dos músicos. Nesse sentido, olhando para o aspecto negativo, na visão da indústria que visa o lucro, o uso de IA em músicas pode se tornar uma premissa perigosa de que, poxa, a IA faz a mesma coisa que você, que é um artista profissional, só que mais barato, e de brinde ainda não reclama quando eu peço alguma coisa a mais ou peço um desconto. Isso pode criar um cenário de desvalorização de profissionais da música, assim como tem ocorrido frequentemente entre profissionais de design e até mesmo de tecnologia, dada a facilidade atual de gerar software, mesmo que ele seja ruim no final das contas. Além disso, muitas empresas de tecnologia treinaram seus modelos roubando dados, ou seja, utilizando bilhões de músicas de artistas reais sem autorização, tão pouco remunerando esses artistas e muito menos fazendo acordos, contratos, etc., para garantir e respeitar o direito dos artistas. Isso pode eventualmente terminar em menos empregos sendo gerados, por exemplo, para compositores em diversos tipos de mídia que fariam uso dessa música e de trilhas sonoras, diminuindo possivelmente vagas para produtores e músicos de estúdio, profissionais de mixagem, etc. Focando agora um pouco na parte positiva, a IA pode ser uma boa ferramenta se usada de forma justa, sem infringir direitos dos músicos e em conjunto com eles. Um bom uso de IA, por exemplo, entre os profissionais é em educação musical. Por exemplo, se uma pessoa, ao ouvir uma música e gostar muito e decidir que ela quer aprender a tocar um instrumento para tocar aquela música, ela pode estar motivada a princípio, mas ao buscar a partitura daquela música, ela pode descobrir que é muito avançado aquele arranjo, tem acordes muito complexos e desanimar disso. Diante disso, essa barreira inicial ela pode fazer com que a pessoa desista e, nesse caso, a IA pode ser útil. Pesquisas recentes e cientistas são capazes de mostrarem algoritmos capazes de analisar a complexidade de qualquer canção, música, e gerar versões simplificadas para o nível do atual estudante. Então isso pode revolucionar a forma de ensino de música e, ao invés de forçar o aluno a se adaptar a um modelo engessado e antigo, a tecnologia pode adaptar esse modelo ao aluno, tornando o aprendizado mais acessível e inclusivo. Outro bom uso, além desse, na produção musical, é justamente a IA ser capaz de democratizar ferramentas que antes eram muito caras para produtores independentes. Um exemplo disso é o software Ace Studio. Na produção digital, existe o problema das teclas, isto é, instrumentos virtuais como o teclado são percutidos, o que limita absurdamente o controle expressivo que você tem sobre as notas após teclar, fazer o toque na tecla, diferentemente do que acontece quando um músico real toca um violino ou um violoncelo ou uma guitarra. Então, para fazer um instrumento virtual só realista, o produtor precisa passar horas desenhando automações manualmente. E é justamente nesse ponto que ferramentas de IA conseguem resolver isso de forma inteligente. Ela não cria a música para você, mas ela analisa a performance original que você tocou e melhora a execução, o timbre e as articulações dos instrumentos melódicos e de cordas, trazendo mais realismo para violinos e violas virtuais, sem que você precise alterar nenhuma nota ou um ritmo do seu arranjo original. Concluindo, nós vemos que o uso da inteligência artificial na música pode ser controverso, sendo bom ou ruim, dependendo do contexto. Mas, no fundo, a IA é só uma ferramenta, e assim como todas as ferramentas, seu uso ético e adequado depende do usuário. O foco principal deve ser a transparência,
tanto das músicas usadas para treinar os modelos, como das produções publicadas, tendo assim clareza sobre a autoria e o uso do conteúdo. E é isso. Obrigado pela atenção.